noite. Integrantes do Conselho Nacional de Justiça reagiram na última terça-feira às declarações da ministra corregedora do CNJ, Eliana Calmon, que afirmou que há bandidos de toga na justiça brasileira. Em nota, o presidente do CNJ, ministro César Peluso, que também é o presidente do Supremo Tribunal Federal, citou abertamente a corregedora e disse que as acusações feitas contra os juízes são levianas e que desacreditam o Poder Judiciário perante o povo. Em entrevista concedida à Associação Paulista de Jornais, Eliana Calmon disse que a Associação de Magistrados Brasileiros tenta restringir a atuação do CNJ, o que para ela é o primeiro caminho para a impunidade da magistratura, que hoje estaria com gravíssimos problemas de infiltração de bandidos que estão escondidos atrás da toga. A ministra referia-se com o comentário à ação impetrada no Supremo Tribunal Federal pela AMB, que pede que o CNJ só atue depois de esgotados todos os recursos nas corregedorias estaduais. A ação da Associação dos Magistrados foi o estopim de debates sobre o papel do Conselho Nacional de Justiça. A entidade pretende declarar inconstitucional uma resolução pela qual o Conselho, editando em julho esta norma para regulamentar suas atividades administrativas e disciplinares, chega a este ponto pretendido por Eliana Calmon. A ação pode resultar no esvaziamento do poder de correição do CNJ, que ficaria restrito, então, a atuar no planejamento, na gestão de modernização do judiciário e em questões disciplinares só em última instância. Para discutir este embate no Poder Judiciário, está começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o desembargador aposentado Mário Rocha Lopes Filho, o advogado professor de Direito Constitucional Ricardo Giuliani, o vice-presidente para assuntos legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, desembargador Diógenes Vicente Assan Ribeiro, e o deputado federal pelo PSDB, Nelson Marquesan Júnior. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera cresce. CIEE, ações que transformam. Fátima Saúde, compre seu plano pela internet. E Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Aqui no Conversas Cruzadas, a agenda empresarial tem o patrocínio de Grupo Vilela. Auditoria, consultoria e direito empresarial com atuação em todo o Brasil. Pois bem, vamos começar por quem representa a AMB neste debate e que está lá pretendendo no Supremo Tribunal Federal impedir que avancem as intenções da ministra corregedora, Eliana Calmon, na medida em que haveria, acolhida a ação intentada, uma restrição de poderes do CNJ. O julgamento esteve sobre a mesa, mas foi suspenso. Ficou para uma outra ocasião. Entenderam os ministros do Supremo que o momento ainda não indica que a questão esteja madura o suficiente para se chegar a uma decisão. Como é que a AMB reagiu a essa decisão do Supremo de prorrogar? Boa noite. Boa noite, Brito. Boa noite, meu eminente colega de doutorado, Ricardo Giuliani. Boa noite, deputado federal. Boa noite, meu colega também, Mário Rocha Lopes. Boa noite, telespectadores. A AMB, ela se sente corresponsável pela criação do Conselho Nacional de Justiça. Em várias ocasiões, a AMB buscou, formulou representações no Conselho Nacional de Justiça, até para obter alguns benefícios, digamos assim, de cunho administrativo para os magistrados. Por exemplo, o caso dos julgamentos de magistrados em sessões públicas, né? As promoções por merecimento com critérios objetivos, isso foi obtido dentro do Conselho Nacional de Justiça. Mas existem muitas outras medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça em que a AMB postulou junto ao Supremo Tribunal Federal
a inconstitucionalidade e obteve. Esta resolução número 135 do Conselho Nacional de Justiça é, em diversos itens, inconstitucional. Nós vamos ter, no passar desse programa, oportunidade de dizer quais seriam especificamente. Mas, em relação a essa manifestação leviana da ministra Helena Calmon, desculpa, o que nós temos para dizer inicialmente é que não há, de forma nenhuma, bandidos de toga na magistratura. O juiz brasileiro, ele é formado, ele é selecionado depois de um concurso duríssimo de provas e títulos. Esse concurso é uma maratona de provas que são feitas. Muitos duram mais de um ano, esses concursos. O juiz, para ingressar na magistratura, ele tem de ter uma ficha mais do que limpa. Não, né? Ele tem de demonstrar que tem uma idoneidade moral e, além de tudo, conhecimento jurídico para poder ingressar na magistratura. Aqueles juízes que vêm do 5º Constitucional, eles são escolhidos pelas cúpulas das entidades de classe e das respectivas instituições. Só para lembrar ao telespectador, o 5º Constitucional é uma regra da Constituição que diz que 1/5 das vagas dos tribunais, alternadamente, serão ocupadas por advogados e membros do Ministério Público. Exatamente. Apontados por suas corporações, por suas instituições. Exatamente. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado, e depois por passando exemplo, ainda pela votação dos desembargadores. Isso. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado são 28 cargos destinados a advogados, 14 advogados e 14 a representantes do Ministério Público. Esses cargos todos são, né, escolhidos pelas cúpulas dos das respectivas instituições, submetidos à escolha depois do órgão especial do Tribunal de Justiça e depois ainda uma lista tríplice é levada ao governador do Estado. Então, pode-se dizer que todos os magistrados são rigorosamente selecionados. Tem um outro dado muito importante, que é extremamente importante dizer, nesse início de debate, que nesses 6 anos de existência do Conselho Nacional de Justiça, houve 48 punições apenas. 48 punições. Dessas 48 punições, a maioria são por meras repreensões, advertências a juízes, né? E algumas com disponibilidade remunerada, outras aposentadoria compulsória, poucas, né? Então são só 48%. O próprio CNJ, o próprio Conselho Nacional de Justiça diz então que 99,80% dos magistrados brasileiros, eles não têm problema. São juízes operosos, honestos, trabalhadores, né, que prestam jurisdição, inclusive de madrugada, à noite, em finais de semana e feriados. E nós podemos dar um exemplo já para lembrar bem a população. A juíza Patrícia Lorival Ascioli saía do Fórum de São Gonçalo depois de uma sessão do Tribunal do Júri, se não me engano, e com certeza em seguida ao decreto de prisão daqueles que mataram ela, às 23 horas da noite. Isso apareceu na Rede Globo de televisão, no Jornal Nacional, filmando ela saindo do fórum às 23 horas da noite. E ela estava trabalhando. Então, diante desse contexto todo, a magistratura brasileira é uma magistratura, magistratura que não dá para dizer que não tem deficiências. Deficiências decorrentes de ausência de investimentos na infraestrutura, ausência de investimentos no próprio aperfeiçoamento dos magistrados, ausência de investimentos para enfrentar essa massa de ações que ingressam semanalmente, mensalmente, diariamente dentro do judiciário, né? E particularmente o que a gente pode dizer da magistratura do Rio Grande do Sul é que é a magistratura mais produtiva,
e que tem o menor custo em relação à magistratura do resto do Brasil. Proporcionalmente, a magistratura gaúcha, incomparavelmente nesses itens, nesses dados, assim, melhor, ela presta uma jurisdição melhor à população gaúcha. Então, resumidamente, eu acho, né, daria para nós dar início a esse debate com essa manifestação. Doutor Ricardo Giuliani, a visão de um advogado. Lembrando que o presidente da OAB, o Ofir Cavalcante, manifestou-se contrário à ação da AMB, até entendendo que ela nem deveria ser recebida pelo Supremo. Eu penso mais ou menos assim. Muito bem. Mas deixa eu colocar aqui primeiro o prazer enorme de estar na mesa com o Diógenes, o Dr. Mário, com o Marquesan, diletos amigos, né, que vão nos permitir um debate mais franco do que aquele que a gente sempre faz. Né? É um prazer realmente honesto, sincero, e diante da envergadura do tema, acho que isso nos facilita o bom debate. Eu acho assim, para que aqueles que estão nos ouvindo compreendam a minha opinião. Bandidagem é uma condição humana. Existem bandidos entre os advogados, bandidos entre os médicos, entre os jornalistas. A bandidagem é uma condição humana. Os 99% de honestidade medido pela AMB entre os magistrados, com certeza corresponde aos 99% de honestidade que nós medimos na sociedade civil. Porque a bandidagem na sociedade civil, ela é pequena, só que faz um estrago enorme. Se nós formos em qualquer área de periferia de Porto Alegre, às 4 da manhã, nós vamos verificar as pessoas apanhando seus ônibus e indo trabalhar honestamente. Sobre a doutora Patrícia, né, morta, e eu escrevi um artigo sobre isso, dizendo que a morte dela é um tapa na cara da sociedade, porque a juíza agia em nome da sociedade para protegê-la. Eu me lembro de tantos advogados que deitaram, que morreram no norte do país defendendo as questões de terra. O que nós estamos discutindo aqui, então? É uma necessidade de fazer com que a institucionalidade brasileira, ela ande, ela caminhe, ela dialogue com o processo de amadurecimento do Estado Democrático de Direito. Essa é a discussão. Eu não gostaria de entrar naquela história de fulanizar a discussão. Ah, porque o fulano foi suspenso não sei das quantas. Ah, porque o Beltrano se meteu com contratos imobiliários do Exército. Eu acho que esta discussão não é a discussão que nos importa, do meu ponto de vista. O importante é resgatar esta história que o Diógenes trouxe. A AMB, de fato, ela se engajou na construção do Conselho Nacional de Justiça a partir de um ambiente que exigia, sob o símbolo do controle externo sobre a magistratura, da democratização plena do Estado de Direito brasileiro. O democrático, do Estado democrático de direito, significa estar submetido a controles que não seus próprios. E este avanço o Brasil consegue, mesmo incluindo o CNJ, dentro da estrutura do Poder Judiciário. Se nós formos olhar a Constituição, temos ali, do Poder Judiciário, número 1, Supremo Tribunal Federal, 1A, Conselho Nacional de Justiça, que eu acho um erro. Mas foi a condição política que permitiu a construção do CNJ. Né? Essa, como gostam de dizer os advogados, né, a ratio essendi, a razão essencial, o motivo político para a existência do Conselho Nacional de Justiça. Então, a discussão, quando ela se precipita a partir de interesses políticos que eu tenho muita curiosidade em saber. Por quê? Porque ela não começou com esta ação sobre a Resolução 135, editada em junho deste ano. Já em 2007, quando a Resolução número 30 tratava do mesmo tema, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e a AMB já inquinavam a inconstitucionalidade da possibilidade do CNJ julgar originariamente os magistrados. Essa é a discussão. Para fazer justiça, a AMB não questiona a possibilidade do CNJ julgar os magistrados. Questiona, sim, a possibilidade de julgá-los
originariamente. Ou seja, sem o Tribunal Estadual. Sem o Tribunal Estadual. Substituindo-o. Só que o problema é que a sustentação política desta discussão, que é política porque ela representa a vigência ou não da Constituição, ou como esta Constituição deve ser lida para vigir, ela é torta, porque ela se sustenta na tese do juízo natural, e não na tese do controle externo sobre a magistratura e a democratização desta instituição. Essa é a discussão. Quando o ministro Peluso, magistrado de carreira do Tribunal de Justiça de São Paulo, adere à posição que já vinha sendo expressa pela AMB, a ministra Eliana responde da seguinte maneira: o Tribunal de São Paulo é inexpugnável. Por que será? Essa é a resposta que ela dá à nota que o presidente do CNJ lê imediatamente após a entrevista. O Tribunal de São Paulo é inexpugnável. Então, eu tenho uma compreensão jurídica, sim, de que há competência originária do CNJ para controlar. E esta competência originária, ela nasce das razões políticas que determinaram o controle externo, do meu ponto de vista mitigado, sobre a magistratura. Para que as pessoas nos compreendam. Jamais, nunca, ninguém buscou, sob qualquer forma, controlar a atividade jurisdicional do magistrado. A Constituição deu à consciência do magistrado a capacidade de decidir as causas da sociedade. O que se discute? O controle administrativo e financeiro das atividades dos tribunais. O que coloca por terra um argumento, como gosta o advogado de dizer, ad terrorem da AMB, que é a perda de poder para os tribunais. Nenhum juiz perderá 1 milímetro sequer na sua capacidade de decidir. Nenhum. Agora, nenhum corregedor, com o Conselho Nacional de Justiça que temos hoje, engavetará processos de investigação sobre juízes, como já aconteceu no país. E como o Conselho Nacional de Justiça já puniu corregedores por engavetar processos de investigação contra magistrados. Então, mas não seria este, então, o papel de quem está na corregedoria do Conselho, o corregedor dos corregedores e não o corregedor dos juízes, diretamente? Do meu ponto de vista, eu acho que esta é uma condição que pode ser alcançada. Só que da maneira como a discussão se colocou, eu a compreendo com todo respeito. Jorge, vou fazer essa ressalva. Com todo respeito à magistratura do Rio Grande do Sul, uma magistratura progressista, uma magistratura que é tudo isso que tu acabou de dizer, a melhor do Brasil disparado. A posição da AMB é reacionária. Por que reacionária? Porque ela desconstitui o processo de construção institucional de democratização do Poder Judiciário. Mas nesta medida é que a atenção é necessária. Por quê? Levantou-se a saia do Supremo Tribunal Federal. E nós, sociedade, estamos loucos para saber o que tem lá embaixo. Muito bem. A ministra Eliana Calmon, apenas recordando, é oriunda de que tribunal? Superior Tribunal de Justiça. A correição no Conselho Nacional de Justiça... E no STJ ela chegou como? Da maneira como todos os outros. Ela é magistrada de carreira. De que estado? Ela é de carreira. Ela é da Bahia, né? Ela é magistrada da Bahia. Ela não é promotora de justiça? Não, parece que é de carreira. Muito bem. Doutor Mário Rocha Lopes. Pois é, eu vou tentar... Primeiro, boa noite a todos. Na verdade, é uma honra para mim estar aqui nesta noite. Eu gostaria de dizer apenas o seguinte: eu nunca me preocupei com a existência do CNJ. Meu pai foi juiz quase 40 anos, também certamente nunca se preocuparia com a existência do CNJ. Tenho um irmão que é juiz da 7ª Criminal, jamais se preocupou com a existência do CNJ. A maioria dos juízes, talvez a totalidade dos juízes do Rio Grande do Sul, também não precisa se preocupar com a existência do CNJ. Na esfera da correição, que é aquilo que a corregedoria nossa faz aqui, que todas as corregedorias do Brasil deveriam fazer, me parece que não haveria necessidade. O que nós precisaríamos do CNJ, ao invés desse tipo de controle, que talvez deva ser feito em alguns outros estados, que não o Rio Grande do Sul, era ajudar o Poder Judiciário a prestar uma melhor jurisdição. O que nós temos visto nesse país é que cada vez mais minguam os recursos do Poder Judiciário e muito mais se cobra dele. Essa é a realidade.
Do ponto de vista correcional, vou divergir, assim, absolutamente dessa ideia de que fique centrado em Brasília a correição de todo o Estado. Para que nós precisamos de corregedorias? Não tem sentido. Não há nenhum sentido. Até porque tenho dúvidas, né? A partir do tipo de manifestação da corregedora, a ministra corregedora do CNJ, eu tenho dúvidas dessa isenção que ela possa ter. E com todo o respeito, embora Marx dissesse que a condição humana da criatura, ela necessariamente produz uma imperfeição natural, não me parece razoável que se lance aleivosias em cima disso. Na verdade, nós não somos bandidos, não. Pelo contrário. Tu mesmo disseste que a maioria das pessoas que trabalham nesse país, que vivem nesse país, não são bandidos. Pelo contrário, são pessoas trabalhadoras, levantam às 4 da manhã, né, fazem de tudo para sobreviver com dignidade. Então, bandidos, né, são aquelas pessoas que são processadas, são condenadas, são reconhecidas como pessoas bandidas, né, criminosas, que devem responder pelos processos e pelas condenações que recebem. Então, não me parece razoável que uma corregedora nacional, inconformada com uma providência que é legal, que é legítima, de parte de uma instituição que representa o juiz no Brasil, ela vai então chamá-los de bandido porque estão inconformados com a postura a partir dessa resolução do CNJ, que quer controlar todos os juízes do Brasil como se isso fosse possível, né? Então, de qualquer forma, eu fico assim impressionado. Eu já estou fora do Poder Judiciário, sou advogado militante hoje. Então, tinha até esquecido dessa... Já estava bem adaptado à ideia de viver uma outra vida, né? E quando leio essas notícias, e o que me surpreendeu ontem, por acaso, li na Zero Hora, que tudo que o CNJ fez, desde que existe, são 50 punições. Então, para que toda essa preocupação? São 50 punições e, pelo que eu entendi aqui, são punições administrativas. Cadê os criminosos? É que um deles, desculpa, Mário, envolve, por exemplo, 2,3 bilhões no estado do Pará. Uma delas. Não entendi. Uma dessas 49 envolve a ação do CNJ sobre 2 juízas. Sim. Que estaria... Não, mas como está o Escadinha em determinados 400 processos? Sim, pode ser. E aí começou a primeira divergência entre a doutora Eliana e o doutor Peruso, que ele conduz a suspensão do processo. Então eu quero dizer o seguinte, eu acho que as coisas estão bem, você tem razão, eu só estou dizendo que as coisas não são tão pequenas assim. Vou só fazer uma ressalva. Eu tenho um convidado que ainda não participou. São 16.800 magistrados. Claro. E foram 48. 200 milhões de brasileiros e foram se me permitires, eu gostaria de deixar registrado essa. Eu estou do lado de fora, eu estou vendo hoje o que acontece, de verdade. Se vocês forem no Foro Central de Porto Alegre, em qualquer vara civil, é insustentável. É insustentável, não há como. Eu disse antes de sair do Poder Judiciário... O volume de serviço. Volume de serviço, que daqui a 10 anos nós temos que fechar as portas. Nós não precisamos de pessoas para detrair o Poder Judiciário. Ao contrário, estão abrindo. Foi inaugurado hoje o Foro Regional do 4º Distrito. Sim, mas tu foste ao Foro do 4º Distrito antes de ser inaugurado? Louco. Já está... Foi inaugurado, mas os processos estão lá, né? Exatamente. E só vão mudar de lugar. Horror. É um horror o Foro do 4º Distrito. Eu estive lá esses dias. Então, assim, o que nós precisamos é que as pessoas tenham consciência de que, desde que existe este país, e desde que, especialmente no século passado, quem fez funcionar e manteve alguma coisa de pé foi o Poder Judiciário. Aliás, sobre o Foro do 4º Distrito, por coincidência, eu seguidamente, quando demando o Vale dos Sinos, eu vou pela Pernambuco, fora a fora, até chegar lá na Farrapos. E eu passo bem na esquina onde está o foro. E agora, nas vésperas da inauguração, parei ali, tem uma sinaleira, e olhei para o prédio. E exatamente constatei, estavam arrumando uma das salas, que se via da rua, pela vidraça, e já havia prateleiras, aquelas típicas de aço, que acomodam o processo, com pilhas e pilhas, e se notava o armário completamente lotado e os servidores com uma outra pilha que eu não sei onde é que colocaria. Sim, não tem.
Pois bem. Eu digo meus alunos, tu põe o olho na sala do juiz, na primeira vista tu não vai enxergar o juiz. Aliás, ele está escondido atrás das pilhas de processo. Deixa, verdade. Me perdoa, já que estamos nessa conversa. Que... Eu preciso não tem problema. Eu só queria dizer, fazer justiça a um detalhe. Né? Se não fossem os estagiários hoje no Rio Grande do Sul, não funcionaria o Poder Judiciário. É isso aí. Nós temos uma defasagem de 1.600 funcionários. É isso aí. Funcionários, independente das vagas de juízes. Deputado Marquesan, sua posição sobre o tema, este embate do Conselho Nacional de Justiça com os magistrados brasileiros. Bom, boa noite, Brito, boa noite, Juliane, doutor Jorge, doutor Mário, telespectadores. Eu vou perder um pouquinho do meu tempo só para tentar esclarecer que o CNJ tem a competência de, entre outras, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra as auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais. E que o Conselho Nacional de Justiça é composto por juízes federais, promotores federais, juízes estaduais, promotores estaduais, integrantes da OAB, um representante funcionário do Congresso, um representante funcionário do Senado, ou seja, pessoas ligadas à própria estrutura do Judiciário. E que o motivo dessa celeuma, eu diria, dessa discussão, é uma manifestação da doutora Eliana Calmon, que já foi referida aqui, dizendo que essa ação da MP que visa diminuir os poderes de atuar de forma concorrente, ou seja, se ela recebe uma denúncia de que num tribunal está acontecendo alguma irregularidade, o CNJ, ele pode ir lá e verificar se está ocorrendo, né? Ela se referiu que acho que é o primeiro caminho para a impunidade da magistratura, que hoje está com gravíssimos problemas, veja bem, de infiltração, ou seja, não é a magistratura, é de infiltração de bandidos que estão escondidos atrás da toga. Como poderiam estar escondidos atrás de um jaleco, atrás de um paletó, ou será que bandidos só são aqueles que andam sem camisa ou de camiseta, né? Então, eu acho que esta foi a manifestação. E sobre São Paulo, tu disseste, a referência dela foi, sabe que dia eu vou inspecionar São Paulo? No dia em que o sargento Garcia prender o Zorro. É um tribunal de justiça fechado, refratário a qualquer ação do CNJ. E só para a gente ver que 50 condenações em 6 anos, sendo que 24, ou seja, metade delas foram de aposentadoria, ou seja, é a pena mais grave, representam em 6 anos uma condenação a cada 45 dias. Para um conselho pequeno em Brasília, que recebe denúncias e que eventualmente faz inspeções e que das 90%, Cláudio, das denúncias que chegam lá, apenas 10 ele investiga, a cada 45 dias ele condenar um juiz ou um desembargador ou um ministro, não é algo tão reduzido, né? E para a gente fazer os exemplos aqui referidos, a doutora Patrícia, que foi assassinada, quem tirou a segurança dela foi o tribunal. O tribunal vai investigar se o tribunal tirou porque está envolvido junto com os criminosos? Ou será que seria mais conveniente que o CNJ, afastado das questões da celeuma, da discussão, dos interesses locais, pudesse investigar se a segurança da doutora Patrícia foi retirado porque aquele desembargador tem algum vínculo com o crime organizado? Quem será que fará melhor esta investigação? Ou será que será a polícia local? Ou será que será o Ministério Público local? Então, o exemplo da doutora Patrícia, que foi assassinada, é extremamente importante para a gente entender a importância do CNJ. E segundo, a possibilidade do CNJ atuar em conjunto com os tribunais e não esperar os tribunais atuarem, é para prevenir a prescrição, que ocorre em grande número nas corregedorias quando há esse corporativismo e que há de forma exacerbada em várias corporações, inclusive especialmente no judiciário. Então, esta é a ideia. E eu vou dar um exemplo local aqui. Tu disseste de 2 juízas que deram prejuízo de quanto ao erário público? 2,3 bilhões. 2,3 bilhões. Mas aqui no estado o prejuízo foi maior. Qual o RV? Que foi um pagamento ilegal. Quem disse que foi ilegal? O Tribunal de Contas da União. Quem disse que foi ilegal?
todos os integrantes do CNJ. E o que eles disseram foi ilegal, mas já pagaram. Porque aqui no tribunal, aqui no Ministério Público, que recebeu também, aqui o nosso Tribunal de Contas, que recebeu também, aqui a nossa PGE, que é inerte a qualquer questão referente ao Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, não fizeram nada. E um jornalista denunciou isso, Brito, no Conselho Nacional de Justiça. A primeira ação do nosso judiciário aqui, da juiz, foi dizer: o Tribunal de Contas da União são incompetentes. Esse juiz que deu essa liminar lá, esse é um juiz federal no Conselho Nacional, vai perder. Enfim, quando saiu a decisão definitiva, unânime, de que o pagamento da URV, que gerou um prejuízo só no Tribunal de Justiça, só no Judiciário Gaúcho, de 2,5 bilhões ao erário público, por unanimidade, os juízes gaúchos não se manifestaram mais. Porque lá a decisão também disse: mas como foi de boa fé, não precisa devolver. Ora, se eu tivesse preocupado em defender a minha honra, eu iria entrar no STF e ia querer: diga que é legal. Não, já está no meu bolso. Se eles disseram que é legal, já está aqui. Não tá. Então, esta é a importância. Qualquer cidadão, um jornalista, pode ir até o CNJ e dizer: estão metendo a mão no dinheiro público de forma ilegal no Rio Grande do Sul. E o CNJ, separadamente, conseguiu, por unanimidade, dizer isso. Senão ninguém saberia disso, Brito. Isso não se tornaria público. Então, eu acredito que o CNJ não é santo. O CNJ tem decisões lá ilegais também, que concede benefícios, vantagens, que só através de lei poderiam ser concedidas aos juízes. E isso o Congresso está se revoltando contra isso. Mas, nesse aspecto de fiscalização, ele é um grande avanço. E qualquer retirada de poder no que se refere a esta fiscalização concorrente, né, ou seja, paralela junto com os tribunais, ela é um gigantesco retrocesso, um perigo à democracia e um avanço da corrupção em um poder tão importante para qualquer democracia. Vamos ao intervalo e já voltamos com Conversas Cruzadas e o debate sobre AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, ou é Magistrados Brasileiros? Brasileiros. Associação dos Magistrados Brasileiros versus Conselho Nacional de Justiça, especificamente a corregedora Eliana Calmon. Já voltamos.